conceito de mente é o objeto central da psicologia, tendo passado a ser encarado não como um somatório de componentes ou de estados independentes, mas como uma manifestação total de processos dinâmicos que interagem constantemente e de maneira bastante complexa. Cada processo tem uma importância vital na operacionalidade de outros processos, os afetando e sendo afetados por eles. É certo que a mente é algo especial. Sem ela não seríamos o que somos. Não seríamos os seres pensantes, tão enigmáticos e complexos. Dado esse caráter complicado e dinâmico, nem o aspecto da mente é fácil de investigar. E por isso mesmo, alguns fenômenos ainda são muito misteriosos, curiosos e indefinidos. Nesse episódio, trataremos de algum deles, logo depois dos recadinhos, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial. É mais uma semana maravilhosa aí para você. Lembrando a todos que você pode ajudar financeiramente o Mundo Freak com o mínimo de R$5 no café. Sabe aquele cafezinho? Eu sei que você tá descendo aí no mercado. Você compra 2 jujuba e uma barra de chocolate e dá 50 milhões de reais. Então, R$5 não é nada. Então, se você puder e quiser, naturalmente, você pode entrar lá no apoia.se/confidencial e você ajudar o quê? Não esse podcast em específico, mas essa casa, o Mundo Freak, né? Com todos os seus grandes projetos aí envolvendo. Inclusive, teremos aí especiais interessantíssimos vindo em outubro. Eu falei o plural correto, então eu gostaria apenas que você se atentasse a isso. Então, eu gostaria apenas de deixar aí no link do post desse episódio para você aí, com o mínimo de R$5, você consegue fazer parte dessa família toda que é o Mundo Freak aí para vocês. Lembrando a todos que o Mundo Freak também está nas redes sociais. Siga, acompanhe no Twitter, Instagram e TikTok. Só procurar por Mundo Freak que você acha a gente. E lembrando que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. E lembrando, por último, que temos agora o Anúncio de Quarentena. Olá, eu sou Rodolfo, tenho 25 aninhos, sou estudante de psicologia e pauteiro do Mundo Freak. Atualmente minha fonte de renda é a bolsa de iniciação científica, mas como esse país não dá apoio à pesquisa, eu precisei me virar. E lembrando a todos que caso você queira aparecer aqui no Anúncio de Quarentena, se você é um pequeno produtor, uma pessoa que foi afetada pela pandemia, eu vou deixar no link do post desse episódio o quê? O formulário que você preenche para aparecer aqui nesse momento, tá bom? Às vezes eu vejo gente mandando e-mail, mandando DM, Andrei, me divulga aí. Galera, se você escuta o podcast, você não pula os recadinhos, você precisa se atentar ao que a gente tá falando. Então você vai lá, preencha o formulário e é isso aí. Então, o Rodolfo, ele abriu lá, vai lá no Instagram, no @confeitariabrenner, com 2 N's. Se você tá com dúvida, eu vou deixar no link do post desse episódio também o Instagram do nosso queridíssimo Rodolfo, que ele faz doces, bolos, brownies, docinhos para festas e outras cocitas mais. E aos poucos está aumentando o cardápio. Ele atende em Curitiba e região metropolitana com produtos de pronta entrega e encomendas. Quem quiser saber do cardápio certinho, é só entrar em contato com ele. Tem várias opções, inclusive veganas, diet e sem glúten, porque afinal todo mundo merece um docinho aqui, segundo o Rodolfo. Tem gente que não merece. A maioria das pessoas merece, né? Mas quem sofre de algum mal aí, merece, né? Quem tem aí, né, não pode comer doce, açúcar, glúten, mas a pessoa merece. A pessoa não pode ser impedida de comer o docinho dela, naturalmente. Mas tem gente que não merece, não. Então fica alerta aí, ó. Aqui Mundo Freak também é denúncia. Então é isso. Inclusive o Rodolfo recomenda aqui o bolo de cenoura com brigadeiro, que rende só elogios. Então é isso, lhe agradeço a oportunidade e agora vamos para mais um episódio que ficou sinistríssimo. Bora lá!
This episode is brought to you by FX's Feud, Capote versus the Swans. Inspired by actual events, the series tells the story of Truman Capote and the women he betrayed. The original housewives. They were society's most elite women. Rich, glamorous socialites who defined a bygone era of high society New York. From creator Ryan Murphy, this drama series features an all-star cast, including Naomi Watts, Demi Moore, and Diane Lane. FX's Feud premieres January 31st on FX Stream on Hulu. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes do meu Brasil Veranil. Eu sou Andrei Fernandes e hoje nós vamos atravessar fronteiras de onde o ser humano nunca esteve. Que as profundezas da mente, a fronteira final, que eu acredito, não vai ser o espaço. Iremos ter todo o domínio espacial, mas não entenderemos a mente humana. E a gente vai tentar aqui debater um pouquinho e conversar sobre as loucuras que a nossa cabeça apronta. Então, ligamos especialmente para uma instituição psiquiátrica e chamamos pessoas para gravar com a gente hoje, nesse momento. E para começar, temos ela, nossa queridíssima Jay. Então, né, eu e a Nanda, a gente tem certeza que a cota que a gente entrou aqui foi de ser duas doidas, porque de resto a gente teve que ver aí o que dava pra fazer. Mas é isso, oi pessoal, tudo bem? A gente tá aqui pra falar hoje da pauta de mistérios da mente. Ledo engano. Um projeto que tem o Lucas, a cota é pra pessoa normal. E temos ela aqui, nossa queridíssima Ananda. Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que tá a saúde? Também tá hoje? Espero que sim. Olha aí, rapaz! E temos aqui também nosso queridíssimo Lucas Balamido. Hoje a gente vai descobrir que o meu último neurônio é aquele meme do Bob Esponja bicudo ciscando. A cabeça toda é esse meme, assim, ciscando. Isso aí. Então dá pra ver aqui que temos a única pessoa normal que é o nosso convidado que já é de casa, né? Já tem a garrafinha já com o nome dele lá. Michael, e aí, tudo bem? Olá, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês. E literalmente venho do hospital psiquiátrico, né? Trabalho no hospital psiquiátrico já tem lá seus 12 anos. Estamos aqui para ver no que vai dar esse programa. Exatamente. Ele prometeu que até o final desse programa a gente vai ter um diagnóstico completo de todas as pessoas dentro dessa gravação, inclusive de alguns ouvintes que estão comentando aqui com a gente hoje na nossa live. Gente, a mente, ela é um mistério. Depois de muito tempo, né? Nós, como animais racionais, dizem, eu acho péssima essa definição, inclusive, porque tem diversas espécies de animais que compõem tudo que a gente tem. Tem noção de existência, compõem sociedade, tem um monte de questão aí que imita muito, muito próximo, assim, a sociedade humana, mas a gente tem essa coisa que a gente é o bonzão, né? E quem falava muito disso era quem? Era ele. Aristóteles. Eu já ia falar que era aqui um roubo de pensamento aqui, ó. Olha aí, ó. Personagem? tá no meu quadrinho do filme. Não, agora lembrei. Eu ia falar, como diria a Wade Petrópolis, nosso Aristóteles, há quase 400 anos antes de Cristo, ele propõe que existe uma substância imaterial, ou seja, que não compõe aí a parte da matéria, que é a alma. Né? Pra você que tá falando aí, alma, que é algo tão próximo da gente, né? Culturalmente ocidentais, né? Isso é algo tão próximo através de espiritualidade, religião. Quem propõe isso, primeiramente, é o Aristóteles, que ele fala, beleza, a alma é a parte que compõe os pensamentos, os sentimentos, é aquilo que define você. Né? Mais pra frente, a gente vai ter duas pessoas que vão meio que contra-argumentar com relação a isso, alguns milênios depois. Um deles é o Descartes, que trabalhava na reciclagem. Brincadeira, eu que sempre quis fazer essa piada. A primeira vez que eu tô citando isso no Mundo Freak. Ai, Andrei. E o Darwin, exatamente, os dois, né? O primeiro é o Tratado do Homem, publicado em 1648. Descartes escreve que as capacidades exclusivamente humanas estavam localizadas no que ele chamou de mente, né? Então a gente tem uma mudança substancial para algo imaterial, para algo que também é imaterial, só que não é alma, mas mente, né? E mais pra frente, o Darwin, ele aparece aí falando, não, a mente humana, ele é um subproduto da evolução, né? E não é só subproduto da evolução. Até o Descartes, a gente tem um problema na filosofia, que a separação de alma e corpo, ela não é só física, ela é também metafísica, né? Então, a alma, ou a inteligência, ou a consciência, ou a mente, você vai ter uma troca de termos, mas mais ou menos a definição muito parecida sempre. Se a gente lê hoje a definição ipsis literis, do jeito que eles colocavam antigamente, a gente vai entender como uma definição metafísica. E fica muito difícil de você falar de limites da mente, de até onde vai, capacidade de memória, capacidade de
concordar, criatividade, todo tipo de característica de mente que a gente pode ter hoje, quando você tem uma definição metafísica, né, que você não consegue embedar ela em algum fenômeno físico. E não só Darwin, mas ali a galera da época do Darwin, vem com um outro pensamento que talvez a mente não seja tão metafísica assim. Talvez a gente tenha canais de ligação entre o físico e o metafísico, e aí você tem toda uma revolução da forma de pensar sobre a mente a partir daí. Perfeito. Não, e só pra resgatar também essa pontuação que o Lucas fez, o próprio Descartes, né, ele ainda tá muito preso nessa separação da mente-corpo. Ele coloca um problema que, qual é o ponto de ligação? Então, muito do que a gente tem hoje, até na literatura esotérica, né, que é a glândula pineal, né, seria justamente uma glândulazinha que fica no meio do cérebro que faria ponte entre o corpo e o espírito, né, a mente, a alma, só que ainda assim não se tem como comprovar isso, né, para Descartes ainda é uma coisa muito separada, né, e com Darwin é que a gente já começa a puxar mais pro material efetivamente, né, sendo um subproduto do cérebro. Glândula pineal, para que você que não conhece, é aquela que explode quando você tenta medir a temperatura com laser na tua testa, né, que dá vontade de matar, meu Deus do céu, gente, eu fico, você quer me ver, puta, eu tenho que sair de casa pra fazer alguma merda, aí vamos seguir os protocolos, aí a pessoa vem com aquela merda, aquele laser no meu pulso, cara, é que eu sei que a culpa não é da pessoa, né, provavelmente tem um bando de idiota que fala, não vai na minha testa, tá? Mas mano do céu, que ódio que eu tenho dessa porra. Teve uma vez que deu 32 graus pra mim no pulso, deu moça ponta na minha testa, pelo amor de Deus. A Jay tá morta. Não, 32 graus não, moça. E ela, tipo, deu 32 graus, ela pode entrar, deu, não, aponta aqui. Pode entrar, tudo de boa. Se com 32 graus ela tá em pé ali, aparentemente bem, pode entrar, pode consumir. Entra aí, senhora. Eu acho que isso mostra o quanto que esse problema do invisível, né, de influências externas, energias, raios que podem trazer efeitos na nossa mente, influencia até hoje. Assim, 2021 aqui a gente tá falando sobre tirar a temperatura na testa, não pode porque danifica a glândula pineal, né? Gente, é infravermelho, as pessoas não têm noção como funciona ondas eletromagnéticas, ela não tem noção que é uma onda micro-ondas, ela não tem noção que é infravermelho, ela não tem noção de uma coisa que é pra ser básica, é pra você entender isso. Isso assusta demais, cara. É pra ser básico, tá vendo, gente? Toma aí os porra aí da física pra você, é pra ser básico. Eu e o Andrei que não faz ideia do que é, os dois se olhando assim, falando, pra ser básico. Exatamente. Basicão. Então é isso aí, pode colocar a mão dentro do micro-ondas que não dá nada, gente. É isso que é nossa física, brincadeira. Então. Eu não falei isso, tá vendo aí, ó? Anteontem eu esqueci o garfo no prato pra esquentar minha comida. Pode esquentar sim, viu, gente? A comida de vocês com garfo no prato, dá nada não. Vai Brilhou. Sim, amiguinho. É brincadeira. Não. Vamos lá, porque assim, é que quando a gente tá gravando Magicando, esse aviso tem que ser feito com mais intensidade, né? Porque afinal de contas é o Magicando, né? Então, os ouvintes, né? Acreditam em um monte de coisa. Agora, aqui no Mundo Freak, a gente também precisa fazer isso, porque é muito largo aqui a qualidade e quantidade dos ouvintes. Tem que evitar ironias com coisas que podem ser potencialmente perigosas. Então, sim, por favor. A posteriori aqui, então, não façam, é brincadeira. Não façam, gente, por favor. Mas essa proposta, ela é muito interessante, porque ela apresenta pra gente um debate de que ela não é só apenas um debate técnico do qual a gente vai, beleza, então quer dizer que quando a minha mente, a minha alma tá doente, como é que eu trato e tal. Isso vai ter esse momento, mas fala muito mais sobre a gente, né? E sobre como a gente nós gostamos de nos ver como especiais frente a uma realidade, muitas vezes, que não propicia isso pra gente, né? E eu citei Darwin, essa questão da evolução, é muito interessante porque isso pra mim nunca ficou claro, de todos os podcasts que eu já escutei, livros que eu li e tal, nunca ficou claro pra mim se a mente, ou pelo menos a consciência, eu já entendi que ela é um subproduto da evolução, só que eu nunca entendi se ela é de fato algo que foi necessário ou se acabou acontecendo e rolou, né? Mas eu acho, antes de eu passar essa bola pro Michael, eu queria, que eu nem sei se ele pode responder essa pergunta, mas o especialista aqui vai ter que responder, mesmo se não saber, vai ter que responder. Mas eu gostaria sempre de lembrar, gente, evolução, existe muito essa carga positivista que as pessoas ainda têm na mente delas, de que evolução quer dizer que a gente tá melhor, e evolução não é sobre ser melhor, é sobre ser mais apto a uma natureza que quer te matar. Mas é muito interessante porque a gente tende a pensar que existe uma questão linear, né? Que a gente sai de macaquinho e vai pra ser humano, né? Sendo que, na verdade, não é isso, né? Existe mutação genética. A gente não veio do macaco, nós e os macacos temos ancestrais comuns, né? E o que acho que
vale a pena pensar assim, em quesito de mente em evolução, é que não é só mais a questão do mais adaptado e o mais sobrevivência. Existem outros mecanismos que alteram o desenvolvimento de uma espécie através de um prazo muito grande, e uma delas é a questão da socialização e da sexualidade. Então, características que permitem que você procrie mais também são passadas para frente. Às vezes acontece realmente de cruzamento genético entre espécies que ainda são compatíveis. Então, até mesmo quando você pensa na evolução como, então o mais adaptado vai sobreviver mais. Às vezes também não é assim. Às vezes uma característica que vem junto com uma adaptação positiva carrega algo negativo que não é tão negativo agora, mas lá pra frente, daqui 100 mil anos, vai ficar negativo, mas agora você já carregou ela sem querer até aqui. Então não é só essa questão de não linearidade, mas também é como se fosse um espaguete, a evolução. É toda uma confusão, né? Para os paleontólogos ali quebrarem a cabeça e montarem teorias. Mas a questão que eu acho que liga mais a mente com a evolução é a questão da comunicação e da socialização do ser humano, porque o ser humano é um dos animais mais sociais que a gente conhece. Infelizmente, eu tô em casa. Eu concordo com o que o Lucas trouxe, principalmente tem um fator, né, de caótico na evolução, caótico e também de certa maneira aleatório, que essa pergunta que o Andrei faz, ela não tem uma resposta única. Então, por exemplo, existem hipóteses, né, de pensar o processo de criação, né, sei lá, não sei se criação, mas enfim, o processo do surgimento da consciência no ser humano ter por influência, por exemplo, o uso de substâncias alucinógenas, que produziam, então, novas conexões neuronais, que permitiu, então, o desenvolvimento de uma linguagem com uma característica muito mais simbólica, que vai para além da comunicação, né, porque a gente vai ter, os animais têm formas de comunicação, só que o ser humano, aparentemente, é o único que tem uma comunicação simbólica, que a gente é capaz de criar símbolos, né? E através desses símbolos a gente consegue prever, entre aspas, né? Prever ou projetar o futuro, lembrar do passado, né? E a gente também tem a característica de mentir, né? A mentira, ela tem uma função muito importante no processo de comunicação e socialização dos seres humanos, né? Que é justamente você pegar uma apresentação, né? Uma fala, né? Aquilo que, resgatando lá a evocação do Aristóteles, né? Então, quando os gregos antigos falavam da psique, né? Da mente, da alma, eles estavam falando também da respiração, porque a gente só consegue trocar pensamento a partir do que a gente fala, né, a princípio, né, a gente depois vai ver que, né, isso é questionável depois, né, mas enfim, mas a princípio eu só consigo saber o que vocês estão pensando quando vocês falam, e a fala é um tipo especial de respiração, em que articula pensamento, a vibração do ar nas cordas vocais, e que isso transmite alguma coisa, vocês compreendem alguma coisa com isso, e eu posso enganar vocês, enfim, e aí isso torna a relação humana muito mais complexa, né, e também permite a gente fazer o uso, então, de outras ferramentas. Isso vai ampliando o nosso repertório para relações interpessoais e também para controle da natureza. Então, ou seja, a gente aprende aqui hoje que a chave da evolução é sexo e drogas. É isso aí, gente. Fica a dica pra todo mundo. Foi exatamente o que o Michael falou. Isso mesmo. Você quer saber o que mais sobre isso? Vê aí o nosso especial sobre teorias mais doidas sobre Jesus. Vai estar linkado aí no post pra vocês. Então, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Anandinha, você que tá aqui com a gente hoje, nesse episódio maravilhoso, super sapiente, convidado incrível. Qual é a sua maior dúvida sobre a mente das pessoas? Mente algo pra você que tem dúvidas? Ou você tem certeza? Dúvidas, né? Eu desconfio muito de uma pessoa que só tem certeza sobre a mente humana, né? Não é o tipo de pessoa que eu confiaria muito pra nada, eu acho. Você quer saber o que mais me intriga? Sim. Porra, você me pegou aqui agora, hein? Então vou fazer melhor ainda. Eu vou fazer essa pergunta pra Jay agora, enquanto você lembra. Então, né? O cérebro e o fundo do oceano são dois lugares que a gente precisava olhar mais, porque são muito misteriosos. A gente sempre tá olhando muito pro espaço. A gente quer saber explorar novos planetas, sendo que a gente tem coisas aqui muito mais próximas, como o cérebro humano, que a gente não sabe como ele funciona direito, e o fundo do oceano, que a gente também nunca conseguiu atingir as profundidades exatas pra saber o que tem lá. E metaforicamente existe essa analogia, né, entre as duas coisas mesmo, a psicologia. Exatamente. E então, eu acho que, por exemplo, como eu estudo muito a parte da física, da astronomia, né, eu fico muito abismada com os mistérios da mente e dos oceanos também. Tanto que tem a teoria lá seriam sereias astronautas, cunhada por Ananda Mida. Então, eu acho que a minha maior dúvida por mais que a gente entenda como o pensamento funciona, que são descargas, é uma mistura de descargas elétricas junto com substâncias químicas, como de fato acontece a transmissão do pensamento?
como que a gente consegue traduzir essas descargas elétricas e substâncias químicas em, sei lá, eu consigo somar 1 mais 1 igual a 2, entendeu? Eu sei que isso também é um exercício, né? A aprendizagem, ela é como se fosse um exercício físico. Conforme mais você pratica, mais aquilo fica bonitinho na sua cabeça. E eu tô falando isso porque, pra quem não sabe, meu cachorro, ele tem epilepsia e a gente não sabe a causa da epilepsia. Ela é simplesmente uma descarga elétrica no nosso cérebro que pode ser desencadeada por qualquer porcaria. Ele pode estar dormindo, desencadeia uma reação elétrica e ele tem uma crise de epilepsia. Isso também é muito parecido com o pensamento, porque são descargas elétricas junto com o funcionamento químico. Então, esse pra mim é o meu maior mistério. Como que a gente consegue traduzir o nosso pensamento em tudo que a gente faz? Agora é contigo, Michael. Agora é contigo. Agora, bicho, agora, se você não saber responder, ninguém mais nesse planeta vai. Então, gente, valeu, beijo. Não, brincadeira. Mas só um ponto, né, que também diz muito o que seria exclusivo do ser humano, é o que a gente chama de teoria da mente. Então, a princípio, né, o ser humano, ele é o único, talvez tirando os gatos, ele é o único ser que consegue projetar ou tentar identificar o que o outro tá pensando, né, supor que existe no outro, né, no outro ser humano, uma mente que funciona, né? Então, quando o Andrei faz essa pergunta, ela não é banal, ela é uma pergunta fundamental, porque isso diz da forma como nós lidamos com as outras pessoas, né? O quanto que o que a gente pensa sobre o outro modula a nossa resposta. Bem, se o outro quer que eu faça isso, eu vou fazer aquilo outro. E aí a gente vai num jogo de suposição aí que tem a ver com o que eu trouxe aí sobre essa função simbólica da linguagem. Mas partindo disso, né, a gente tem que levar em consideração que, de fato, a neurociência, ela é muito recente, né? Então, tudo que a gente tem da história da humanidade, assim, são reflexões sobre a experiência, né, do pensar, do pensamento, da mente, né? A gente vai ter ali alguma outra questão no que diz respeito a lesões cerebrais, né? Então, tumores, alteração, pancada, porrada, enfim, que aí provoca uma alteração no cérebro e aí a pessoa muda de comportamento, opa, tem alguma relação aí. Só que a neurociência em si, ela tem se desenvolvido desde a década de 50, 60 ali, que é quando a gente vai ter a produção de substâncias mais específicas, né, que a gente chama da revolução psicofarmacológica na década de 50, que aí a gente percebe que com determinadas substâncias químicas a gente consegue induzir ou reduzir alguns tipos de comportamento, emoções e pensamentos. E aí a gente vai ter, então, a partir da década de 70, a questão dos exames de neuroimagem, né? Então, aonde a gente já está chegando hoje. Então, de fato, o cérebro humano ainda é muito misterioso. Então, é sempre muito complicado a gente ser taxativo em relação a uma função cerebral, porque o cérebro também tem uma característica que é da plasticidade neuronal. Então, ele tem capacidade de se modificar, enfim, se adaptar, o que a Jay trouxe, né? Das cadeias de associação dos neurônios, né? Que você tem vários fatores que influenciam, desde a alimentação até exercício físico, até o modo como você executa a repetição, enfim. Então, um detalhe importante também nisso, né, que até então a ciência, né, não sei se é ciência, mas pelo menos os seres humanos, eles têm uma expectativa muito grande de poder controlar o cérebro e com isso controlar a mente, né? Então, você tem lá os transtornos mentais, você encontrar o remédio certo para curar aquele determinado transtorno. Isso não aconteceu até hoje, né? E um dos motivos que não aconteceu é devido a essa complexidade, que você não tem como simplesmente ligar e desligar uma chave, ou ativar ou desativar uma área do cérebro, porque quando você faz isso, tem um tipo de compensação. Outras áreas são ativadas e desativadas, né? Então, é muito delicado e complicado. E, além disso, a gente tem ainda outras evidências que até então a gente sempre pensou que parte do corpo, do orgânico, né, da neuroquímica, dos hormônios, né, e das sinapses, né, que o físico altera o subjetivo, o mental, só que hoje a gente já tem algumas evidências também que a outra via também acontece. Então, o subjetivo também altera o físico, né? Então, esse entrecruzamento, ele é extremamente complexo, né? E aí, de fato, a gente ainda tem muito, a gente enquanto sociedade, ciência, enfim, a gente tem muito a avançar para poder conseguir entender essas relações. Uma das grandes evoluções que a gente está tendo agora, que é o mapeamento bem mais detalhado, né, em minúcias de que parte, que região do cérebro tem uma maior responsabilidade em uma tarefa, porque geralmente
normalmente, são muitas regiões do cérebro responsáveis por uma tarefa, elas entram em comunicação, e a gente tá tentando mapear quais são, onde que uma tá em cima da outra e tal. Tem uma pesquisa muito legal de Londres que conseguiu mapear onde estão os neurônios 1, 2, 3, 4 e 5, responsáveis pelos números 1, 2, 3, 4 e 5 na nossa mente, porque tinha uma galera que tinha problema em aprender matemática e não conseguia somar números pequenos tão rápido quanto os outros. Números grandes, elas conseguiam somar o quão rápido quanto os outros, normalmente. Sei lá, 15 mais 28, por exemplo. Que inclusive é quanto, André? 92. Exatamente. Mas conta pequena, assim, eles tinham muito mais dificuldade. E era interessante isso. Por que contas maiores elas não têm dificuldade, contas pequenas elas têm dificuldade, né? E fizeram um mapeamento em vários voluntários e descobriu-se que são várias regiões responsáveis pela memória do número, que são ativadas ao mesmo tempo, e vários números são ativados ao mesmo tempo. Quando eu pergunto pra Jay, 1 mais 1. 2. Não é só uma região do cérebro dela que apita dizendo 2, são várias. E várias outras regiões apitam dizendo outros números. Mas elas apitam com menos intensidade e menos frequência. Então rola na cabeça da Jay uma competição pra ver qual memória vai populacionar o consciente da Jay. Essa percepção tá rolando em uma camada subconsciente de pensamento dela que ela não tá assistindo, né? Então, entre todas essas possíveis respostas, possíveis memórias, possíveis sexos, tem uma que se destaca e essa passa para o consciente e ela solta isso. E o problema nessa galera tava que esses neurônios de números menores, né? Eles estavam todos apitando na mesma intensidade. Então a pessoa vinha com todas as respostas erradas e certas ao mesmo tempo, competindo na cabeça dela e ela não sabia qual escolher. Então olha que legal, a gente tá descobrindo um mapeamento mesmo, né? E eu queria responder 5, por exemplo, mas apitou um pouquinho mais baixo. Falou assim, para de ser zoeira, você vai responder o negócio certo, entendeu? Curioso vocês falarem disso agora, porque eu sou uma pessoa que tem descalculia, né? Então eu não faço a mínima ideia do que acontece no meu cérebro, que não faz isso que o cérebro da Jay fez, por exemplo, né? Talvez nessa conta muito simples faria, mas eu faço contas muito simples que eu preciso fazer no dedo. A Jay ri, né? São contas tipo 10 mais 4. Eu fico tipo no 4, contando a partir do 10, sabe? Porque eu não consigo fazer isso de cabeça. E eu não sei o que acontece ou o que deixa de acontecer na minha cabeça, né? Pra eu não conseguir fazer esse tipo de coisa. Nem a gente, Anandinha, então tá tudo certo. Continua contando no dedinho. Então tá tudo elas por elas. É nóis. Pode usar também a calculadora, tá tudo bem. Que é, inclusive, talvez aí uma coisa que a gente pode puxar mais pra depois, que já é um outro tópico, que é essa questão da nossa associação com o que é a inteligência, né? Que isso é muito interessante e induz muita gente ao erro, né? Esse experimento que o Lucas trouxe, ele serve também como base pra gente poder pensar, já que é muito difícil manipular o cérebro de uma criança dessas, né? Ou de uma pessoa dessas, de que maneira que a gente pode, então, criar exercícios ou determinadas práticas pra, então, auxiliar que a parte do cérebro que apita a resposta certa, apite, então, mais forte, né? Que você consiga, então, diminuir as respostas erradas, né? Então, isso é o que a psicologia cognitiva ela vai tentar responder, criando aí com exercícios e práticas e técnicas para lidar com isso. Só que daí a gente tem um problema de construção social. Porque, por exemplo, eu trabalhei com uma criança com descalculia. E daí o que acontecia? Ela tava na escola e ela precisava alcançar as notas da escola. E o problema é que não tem como eu trabalhar com essa criança dentro de um sistema do qual ela não pertence. Ela não pertence àquele sistema. Ponto final. Não é daquele jeito que ela vai aprender. Eu preciso achar métodos que não necessariamente vai funcionar. Por exemplo, esse meu aluno, os métodos que eu estava usando com ele provavelmente não seriam os mesmos que eu usaria com a Ananda, por exemplo. Porque já passou o tempo, já teve outras coisas que aconteceram com ela, o cérebro dela vai funcionar de uma forma totalmente diferente. E daí, quando você tem essa criança, que você tem expectativas nela, principalmente sociais, construídas pela sociedade, que a gente trata a educação como se ela fosse homogênea, e isso não acontece dentro de sala de aula, inclusive quando você tem esses fatores diferenciais. Como é que você lida? Como é que você conversa com os pais dessa criança de que as coisas vão demorar, o processo é diferente, não vai ser a mesma coisa aqui pra todo mundo dentro da escola. Daí, de novo, vem essa construção do que é ser inteligente ou não ser inteligente. O ser inteligente é uma coisa que é socialmente aceito ou é outra coisa? Ser inteligente é citar Foucault. Se você citar Foucault, você é inteligentíssimo. Não.
Eu gostaria de trazer aqui também uma das teorias que é mais divulgada entre a psicologia comportamental, que é a do sistema 1 e a do sistema 2, e esclarecer um pouco essa questão do consciente e do subconsciente. Porque tudo indica pra gente que não existe um subconsciente e um consciente. O que existe é uma transição entre diversos estados e diversos processos subconscientes acontecendo ao mesmo tempo. Então não é tipo, tem um subconsciente que controla o meu consciente, e então ele vai responder a isso de forma que eu entendo. Uma das formas de entender isso, a comportamental trouxe à tona o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é um sistema mental que toma decisões heurísticas, decisões rápidas e baseadas na sua experiência, que você não precisa pensar muito sobre, não desgasta muita energia, você tem um certo tipo de impressão, um certo tipo de reação, e ela praticamente vai automático na sua cabeça. O sistema 2 é o sistema que você tem que demandar mais atenção, mais energia, parar e pensar só sobre aquilo. Então quando você se depara com um tipo de problema que você nunca encontrou antes, ou um problema que tem muita informação e tal, provavelmente você vai acionar o seu sistema 2, você vai prestar muita atenção naquelas informações específicas, naquelas conexões entre as informações específicas. Quando você vai repetindo essa tarefa várias vezes, ela vai cada vez mais passando do sistema 2 para o sistema 1, até que em um momento você não precisa pensar mais entre todas as variáveis, lembrar de todas as informações, a resposta certa aparece na sua cabeça de forma meio que intuitiva e você não precisa mais demandar tanta energia. Isso parece ser uma resposta evolutiva cerebral, porque você agora está tomando muito mais decisões certas, gastando muito menos energia usando o sistema 1 do que usando o sistema 2, e parece que parte, não toda, dessa divisão entre consciente e subconsciente vem por causa disso, porque muitas dessas tarefas que a gente toma no dia a dia, tarefas até mundanas, elas vão do sistema 2 pro sistema 1, conforme a gente repete ela há muito tempo. Mas essa explicação, de novo, ela não explica tudo que a gente faz, tá? É mais voltada para tomada de decisão, análise de informação e tal. Não é, por exemplo, a explicação que vai te dizer por que você escolheu pizza em vez de hambúrguer pro seu almoço, por exemplo. Lembrando o episódio de mensagem subliminar, né, a gente volta aí nesse tensionamento aí do sistema 1 e 2 que o Lucas está trazendo, e aí isso também coloca em jogo a própria questão do livre-arbítrio, né, que é o que na neurociência a gente vai discutir, né, o quanto existe ou não existe, qual é o limite do livre-arbítrio, porque tem relação com isso, né? Então, alguns estudos já demonstram que quando você tem que fazer uma escolha, quem faz a escolha é o sistema 1, subconsciente, e só depois da escolha feita é que você toma consciência disso. É como se é isso, entre muitas aspas, tá? O seu cérebro escolhe e depois você vai ter que se haver com isso, né? Você toma isso, beleza, escolhi isso, aí você pode até criar uma justificativa por que você escolheu isso ou não, enfim, isso pode gerar ali o conflito entre o sistema 1 e 2. E esse funcionamento é o que a gente depois vai resgatar também quando a gente discutir a questão de alguns fenômenos como a própria intuição, por exemplo, né? Que é isso que o Lucas trouxe de uma resposta intuitiva, daquilo que você acertou, você acerta mais, né? Então, o que é isso que você acerta e você não sabe como você acerta? Essa parada do sistema 1 e do sistema 2, eu acho que eu já li algum artigo, alguma coisa relacionada de que, às vezes, quando você tá com vontade de comer um doce ou um salgado, na verdade, já foi processado pelo seu cérebro de que você precisa tal coisa, e daí ele te faz sentir desejo de comer esse doce salgado, é isso? Não, são duas teorias diferentes. A do sistema 1 e sistema 2 tem mais a ver com análise de informação mesmo. Você tá lendo um texto super complexo, tem muitas informações pra você tomar aquela decisão. Depois você não precisa ler esse texto 1 milhão de vezes, né? Depois você já sabe, com poucas palavras, toda aquela informação, ela se carrega no seu sistema 1, você não toma conta disso e a resposta certa sai sem que você tenha que lembrar todas as conexões entre todas as informações. Mas são vários exemplos, são várias teorias que apontam que realmente existe algum tipo de processo inconsciente, mas que não são muitos. E eles são diferentes, eles servem em diferentes momentos e às vezes eles até entram em conflito. Porque às vezes, você já parou pra pensar, às vezes quando você sente que você tá tomando a decisão errada, mas ela tem todo motivo pra ser a decisão lógica? São diferentes sistemas de pensamento entrando em conflito ali na sua cabeça. E parece que o artefato da consciência, dessa sentimento de que eu tô controlando o meu mundo, que eu sou essa caixinha dentro do meu corpo e tal, ela serve muito mais pra conectar, justificar e interpretar todos esses processos subconscientes do que realmente pra tomar a decisão ela mesma. Então ela tá ali mais ou menos como uma interface central, né? Que vai conectar tudo isso e vai organizar essa bagunça que é a nossa cabeça. Ou não. Deixa eu fazer tentar explicar pra ilustrar pro ouvinte. É como se, por exemplo, a sua consciência fosse o palco de um teatro, que tudo que tá ali tá exposto pra você e você, não, beleza, eu tomei essa decisão. E tudo que tá atrás
das cortinas é onde de fato está sendo feita e sendo tomada essa decisão, no qual a gente não tem qualquer controle sobre isso. É mais ou menos isso? Eu também ia perguntar se isso tem a ver com a interface cérebro-computador. Se é mais ou menos isso também. Não, então, tudo indica que a gente não pensa aqui no computador. Não existe um lugar que a memória tá colocada, mas se você, por exemplo, machucar um lugar que ela é mais ativado quando você vai lembrar de uma memória, isso acontece. A gente não processa a informação da forma que o computador processa de forma linear também. Muitas vezes a gente processa o final e o começo de um raciocínio ao mesmo tempo, e o papel da consciência é ligar eles no meio, por exemplo. Criar história narrativa que vai conectar o começo e o final da resposta. Então a gente não processa as coisas como computador. Não era isso que eu quis dizer. Você sabe a interface cérebro-computador, que é quando você consegue mandar sinais para um dispositivo externo e ele fazer alguma coisa se mexer? Sim, é isso que eu tô te falando. O que a gente tá falando aí é como se ele se comportasse como um dispositivo de interface cérebro-computador. Inclusive, tem pesquisas saindo agora, em 2020 e 2021. Eu vi de 2018, cara, de interface cérebro-cérebro. Eu fiquei muito animada. Tem uma do experimento dos ratinhos, né? Um ratinho aprende o labirinto e depois esse ratinho ele é preso e ele comunica com o cérebro de outro ratinho e ensina o outro ratinho a andar pelo labirinto. Tem o experimento do porco, que é muito legal, que um ser humano consegue controlar as patas de um porco. Ele não tá controlando, ele tá causando espasmo na pata de um porco, mas é o mais bizarro de todos, na minha opinião, porque é um ser humano e um animal completamente diferente do ser humano, ao bem ainda um mamífero, né? E a gente tá cansado de ver já experimento de ser humanos controlando partes robóticas. Então isso é uma parada que já existe, a gente já consegue controlar mechas com a nossa cabeça, já tá rolando. Desde 1990, o primeiro dispositivo foi criado em 1990, porque tipo, se a gente consegue fazer interface cérebro-computador, por que não fazer uma interface cérebro-cérebro? Daí eu tava lendo esse artigo de 2018, que é europeu, acho que é feito por alemães. Eles usaram uma interface cérebro-cérebro pra poder ajudar na solução de problemas entre duas pessoas. Essas duas pessoas, elas estavam ali sendo monitoradas e elas tinham um problema pra resolver. E daí, depois que elas tinham passado por alguns testes de quanto tempo elas conseguiam resolver aquele problema, etc. E quando as duas pessoas iam resolver juntas, o computador, ele conseguia dividir as tarefas pra pessoa que tá mais cansada. Por exemplo, tem uma pessoa que tá mais cansada e a outra que nem tanto. O que o computador fazia? Ele dava os problemas mais difíceis de serem resolvidos pra pessoa que tá menos cansada. Enquanto a mais cansada, ela tá ali com problemas que dá pra resolver na linearidade do que o cérebro dela tá funcionando. Ou seja, o computador tá funcionando como interface cérebro-cérebro pra poder dividir. 2 pilotos pro mecha só. Tava certo o Círculo de Fogo? Tava certo o filme, cara. 2 pilotos. Funciona, já tá funcionando. É um artigo de 2018 e o nome dele deixa eu gastar o meu inglês aqui. Increasing Human Performance by Sharing Cognitive Load Using Brain-to-Brain Interface. É de 2018. É muito interessante o artigo e mostra ainda o que eles usaram. Tipo, eles têm um esquema das pessoas sentadas no computadorzinho. É bem da hora, é bem ilustrativo. Só pra poder registrar, né, que uma das questões também é que o cérebro, sendo, né, um elemento biológico, ele tá permanentemente em atividade, né? Então são atividades diversas, né, de regulação de vários sistemas e processamento de várias informações, e aí é por isso que pra gente conseguir fazer esses experimentos, a gente vai sempre reduzindo o máximo possível para uma atividade específica, e aí a gente consegue avançar. E aí depois a gente vai complexificando isso, né? Porque como a Jay colocou, né, o computador, ele é capaz de delimitar como é que tá ali o funcionamento do cérebro, identificar quem tá um pouco mais cansado, quem não tá, e aí você vai distribuindo as tarefas. Então, para esses experimentos, eles terem algum tipo de sucesso, é sempre reduzindo a tarefa a uma tarefa mais específica, para daí a gente conseguir entender como é que funciona e como é que se transmite aí essas informações. Vamos entrar na parte Mundo Freak, que é essa parte dos grandes mistérios, né? Que a gente, inclusive, já gravou um episódio sobre parapsicologia, que a gente fala bastante sobre isso, né? Com um pouco menos de especialidade, no caso. Mas eu vou deixar o link aí pra vocês, aí no número de vocês. Mas eu queria muito passar um pouquinho desses tópicos, né? Que vocês falam sobre intuição. E do jeito que a gente tá conversando, parece que a intuição, ela poderia ser entendível de um ponto de vista não metafísico, né? Enquanto que é o tipo de coisa que é muito abordada por pessoas que não entendem muitas vezes neurociência ou psicologia, né? Que é o lance dos esotéricos, né? Dos holísticos e pessoas que têm, às vezes, uma crença com relação a isso, né? De fato, existe a intuição. É isso que a gente tá falando aqui. Mas esse mecanismo a gente consegue compreender por que ela existe? Então, sim. Intuição
é uma função que ela tá categorizada nos livros, nos estudos e tal. Intuição existe. Qual é a definição de intuição? Você ter uma informação que você não sabe como você tem essa informação. Você não consegue traçar o caminho lógico para você ter uma resposta ou, enfim, essa determinada informação. Essa é a definição básica de intuição. Como a intuição, ela se dá, é que a gente não consegue, de fato, e esse é o problema, esse é o grande problema da parapsicologia, né? Na verdade, esse é o problema da psicologia de maneira geral, tá? Que a gente tem uma série de fenômenos que acontecem na vida, mas para a gente poder fazer um tratamento científico, a gente tem que isolar esse fenômeno de outras variáveis para poder testar. E aí você pegar lá o grupo controle, o grupo de teste, fazer lá. E isso é que é muito difícil. Então, o problema da intuição é isso. Vocês conseguem controlar quando vocês vão ter uma intuição? Não, isso acontece num determinado momento, enfim. E aí o que a psicologia tem tentado fazer agora junto ali com alguns experimentos de memória e de falsa memória, induzir a essa experiência, ou pelo menos a sensação de intuição, para conseguir mapear o que está em jogo ali na hora desse fenômeno, né? Então, o que acontece quando a pessoa ela tem a sensação de que ela sabe a resposta, e aí são duas coisas também separadas, né? Você ter a sensação de que você sabe e você realmente saber. Também são duas coisas diferentes, porque aqui também entra a questão do viés de confirmação, né? Então, pessoas que falam que elas são muito intuitivas, elas soltam intuição para todo mundo o tempo todo, todas erradas, aquela uma certa, vixe, tá vendo? Eu sou muito intuitivo. Isso também é um viés de confirmação, né? Que entra aí um pouco na autopercepção e tudo mais, assim. Então, o que a gente tem hoje através de alguns experimentos, é justamente identificar de que maneira que acontece essa comunicação do sistema 1 e 2 que o Lucas falou lá no início do programa. Então, no que diz respeito à ciência, é isso. Tem um outro fator também, que é a questão que aí a gente pode falar também da empatia. Então, o que é empatia? É você saber o que o outro está sentindo. Então, a gente tem pessoas que se dizem sensitivas, que sentem a energia do ambiente, sentem a energia do outro, de uma maneira, sei lá, que ela não sabe explicar como. Então, aí como é que a neurociência está tentando abordar esse fenômeno? A gente vai ter lá um conjunto de neurônios que são chamados neurônios de espelho. Tá? Então, o que é isso? Quando você vê alguém fechando a mão, no seu cérebro atuam as áreas como se você estivesse fechando a mão, tá? Então, quando você olha para o rosto de alguém e você nota ali algumas microexpressões do rosto, o seu cérebro emula isso e você pode, então, ter a intuição de qual é a emoção que aquela pessoa sente, né? Então, existe aí uma relação de identificação, né? De você olhar e aí você faz isso de uma maneira subconsciente, né? Você não percebe que você está fazendo isso. Algumas pessoas até fazem também. Algumas pessoas têm esse movimento de imitar a expressão do outro, né? Se você tá falando com alguém, a pessoa vai imitando a sua expressão, que isso também é uma resposta automática, né? Isso é um pouco desse processo do sistema de neurônios espelhos. E isso pode levar, então, você a ter a consciência do estado emocional, enfim, da pessoa, e você poder falar, acho que você está se sentindo assim. Só que isso não é exatamente uma coisa sobrenatural. Esse experimento da empatia, ele é mais fácil de ser feito em laboratório, né? Então isso é alguma coisa que a gente já consegue fazer de uma maneira, a gente já tem evidências mais robustas. Mas a intuição, né, enquanto esse acesso a informações, né, inacessíveis, aí já é um pouquinho mais complicado, né? Assim, é mais complicado de reproduzir em laboratório, né? O Maicon falando desse jeito me lembrou da história que a Nanda acabou de me contar antes da gente entrar nessa gravação do periférico, Ananda. Eu tava falando pra Jay antes da gente começar a gravar que existe uma confusão, justamente disso que vocês estão falando, de qual é o limite da intuição, né? A partir de qual momento a gente pode considerar um processo 100% intuitivo, que a maioria dessas coisas que as pessoas atribuem a ser um processo intuitivo, ele tem uma explicação, né? E a gente tava falando da coisa do... fulano tava me encarando no trem e eu intuí e olhei, e os nossos olhares se encontraram, né? E a gente sabe que a gente tem uma visão periférica que é extraordinária, né? São mais de 180 graus que a gente consegue pegar, ou seja, vai até lá atrás da sua visão. Então, os micromovimentos dos olhos, enquanto você tá focado numa coisa, ele tá trabalhando. E aí eu falei pra ela que ontem eu fui atravessar uma rua e olhei na direção de um prédio e uma senhora tava me olhando do alto do prédio. E, o meu olho captou e eu olhei. Mas eu poderia ter atribuído isso a um processo intuitivo meu, que eu captei a intenção dela em cima de mim e é o meu corpo fazendo isso. E a mulher não existia, era um fantasma. Aí virou Mundo Freak. Aí começou o Mundo Freak.
Deixa eu contar uma história pra vocês, então. Eu tocava violino quando eu era mais novo. Luquinhas, de aí entre 10 e 16 anos, tocou muito violino. Tocou em orquestra, tocava em apresentação. Já tinha 1,70? Já tinha, era alto, sempre fui alto. Sempre um bambuzão, uma grande vara, um grande... Sabe bonecão de poço? Um grande bonecão de poço. Famoso vara de pegar manga. Bambu de pegar jabuticaba. Imagina eu de terninho ali, tocando violino e tal. E violino era uma parada que eu praticava muito, porque o violino, ele demanda muito esforço, muita prática. Ele é muito um instrumento muito injusto. Toquem violão, galera, não toquem violino. Mas, aos poucos, eu criei o hiperfoco enquanto eu tocava o violino, ao ponto de eu estar me vendo fora de mim tocando violino, e não era uma visão de olhar, uma visão de eu sou uma terceira pessoa me vendo, mas eu estou percebendo o mundo à minha volta e o Lucas tá tocando no automático. E eu, inclusive, comentava sobre o quanto os erros que eu poderia fazer enquanto eu tava tocando. Então, aquela música que eu já tinha memorizado faz 1 milhão de vezes que eu tinha tocado, eu tava lá tocando, lá vai ele errar o dó de novo. Vai perder o compasso mais uma vez. E ao ponto de eu chegar uma vez e tocar 1h30 numa orquestra, e passei o tempo todo analisando a roupa da audiência ali na primeira fileira, conversando comigo mesmo sobre a roupa da galera. Eu toquei todas as músicas da apresentação, eu era um dos muito violinos, então se eu errasse não fazia muito problema, né? Mas eu não me percebi tocando o tempo inteiro. Tudo isso foi feito de forma inconsciente, enquanto a minha consciência estava focada em uma outra parada. Pra mim isso é muito bizarro, é como se tivesse 2 cabeças dentro de uma só, e eu consigo entender por que as pessoas partem pra uma explicação sobrenatural de forma muito rápida, porque realmente você tem a sensação de que a sua mente não é colada no seu corpo, especialmente porque você tem esse tipo de experiência, de coisas que parecem que não estão relacionadas ao seu corpo, que o seu corpo não está fazendo, e a sua consciência está focada em outra coisa. Ainda bem que eu perdi esse tipo de hiperfoco, hoje em dia não acontece mais. Essa descrição sua do hiperfoco parece muito com os meus episódios de despersonalização. É exatamente isso, assim, a impressão de que você tá assistindo aquilo que você tá vivendo naquele momento do lado de fora. Que você é um espectador da sua própria vida naquele momento ali. A linha tênue entre hiperfocar e desassociar, veja bem. Mas isso é fato. A grande diferença é justamente o que acontece espontaneamente e o que acontece frente ao treinamento. Esse vai ser o ponto. Então, quando a gente está falando da despersonalização, a despersonalização ela é um sintoma que ela é disparado por estados de ansiedade. Então, quando você está no estado de ansiedade, você tem toda uma resposta fisiológica e psicológica que aumenta a probabilidade de você ter esse gatilho para esse mecanismo. Então, talvez, não sei se a Ananda sentir a vontade de compartilhar, se ela consegue identificar se nos momentos que ela tá mais ansiosa, de maneira geral na vida, que é quando mais acontece a despersonalização, porque entra num certo automatismo, né? No caso do Lucas, ele tá lá, ele é treinado pra isso, né? Então, isso acontece. No caso da Nanda, não. Ela tá lá com a vida, aí acontece. Eu acho que muito da intuição é da gente não perceber o que a nossa mente tá trabalhando. A nossa mente tá trabalhando em processar várias informações que a gente não tá no nosso foco principal ali no sistema 2, e a hora que a gente se toca daquilo, parece que veio do nada, mas não veio do nada, sua mente já tava ali ocupada com isso, tu que não percebeu. Não tô dizendo que toda intuição é isso, tá? Mas eu acho que tem muita intuição que é isso, especialmente você pegar a expressão corporal da pessoa, o que a pessoa não tá contando pra você. A pessoa comunica uma variedade de informações pra você que não está exatamente na mensagem falada dela, e sua mente tá trabalhando em perceber isso o tempo todo, né? Eu gostaria apenas de deixar bem claro pra vocês que o que o Lucas sofreu, na verdade, foi uma viagem astral, e tá no documentário Soul da Pixar, fala muito bem sobre isso. Tá vendo? O Lucas nunca compartilhou isso com a gente porque ele sabia que ia ser a ideia da Disney e ele tá, lucrando com isso aí. Então, aí a gente tem um problema porque, né, aí o Andrei não tá brincando, né? Ele tá falando sério. Não sei, talvez. Mas quando a gente entra pra essa explicação da viagem astral, por exemplo, é o quê? Você pega uma explicação espiritualista para um determinado fenômeno. Só que aí, em alguns momentos, né, então, tem um pesquisador, né, que o Murray Gilling, né, um pesquisador da Austrália, desde os anos 2000, ele tem tentado fazer alguns experimentos para comprovar cientificamente a questão da intuição. Ele tem alguns grupos de pesquisa com investidores, né, são empresários, né, que são especializados em abrir empresas e tudo mais, e aí ele pegou um determinado grupo para fazer um teste para identificar quem teria mais habilidade de acertar empresas que tiveram lucros maiores, enfim. E aí ele fez lá todo um experimento, né, em 2007, montadinho, direitinho e tal, parará. E aí ele consegue identificar
que essas pessoas, esses empresários, de fato, eles têm, estatisticamente falando, né, um índice maior de acerto, o que diz respeito ali à questão de uma intuição operativa que funciona. Só que quando ele entra na parte de explicar como esse fenômeno acontece, é um negócio que é meio doido, assim. Porque ele entra, aí talvez a Jay possa ajudar, porque ele vai entrar na questão da física quântica, aí a gente entra no nível de explicação que ele vai falar sobre a questão de você ter informações, né? Então você tem informações dispersas no mundo, né? Um pouco do que o Lucas falou, né? Existem vários tipos de informações diferentes e que a intuição seria essa habilidade de você processar essas informações. Só que ele entra por uma via de explicar que essas informações, elas são quânticas. E aí é um negócio que, assim, já fica um pouco mais delicado para se, de fato, a gente levar esse estudo a sério no sentido de ser um modelo explicativo, né? Enquanto ciência explicativa. Porque para cair como pseudociência é um passo, né? Vocês já viram maratona de daily trading? Daily trading, para quem não conhece, é a galera que compra e vende ações e outros produtos financeiros diariamente. Os caras estão conectados com tabela de preço o tempo todo. E existe uma grande polêmica, né, de se as técnicas de daily trading, elas realmente funcionam ou não funcionam. Essa galera dá sorte e a galera que dá azar acaba desistindo, né? E eu vi uma maratona de daily trading uma vez acontecendo na faculdade, enquanto eu ainda era estudante de PhD, e dos alunos de bacharelado competindo contra a galera que era daily trading profissional em uma maratona de 48 horas de daily trading, para ver quem conseguia tirar o maior retorno. Enquanto isso, eu rodei um modelo matemático que pegava características de experiência das pessoas, né? E tentava calcular se aquela pessoa conseguia acertar ou não algum palpite de algum determinado tema. E foi engraçado porque o meu modelo não funcionou. E os alunos venceram, inclusive, os profissionais de daily trading. Foi muito engraçado. Mas os alunos venceram e o meu modelo não funcionou e ninguém entendeu nada no final. Foi muito engraçado. É tipo codar, né? Fazer código. Codar no feeling, bicho. Codar no feeling. Você nem sabe PHP e você tá lá codando no feeling. É isso, codar é isso, é intuição. Vocês me fizeram lembrar aquele filme O Pi, do Aronofsky, que os caras atribuem o lance do computador. Tem uns caras de bolsa de valor que estão indo atrás de um cara que mexe com cabala, né? Pra ver se faz algum sentido, se eles conseguem prever alguns resultados. E basicamente o filme é isso, essa perseguição em cima daquele matemático que flerta bastante com a cabala. Só ia reforçar que é sempre muito difícil, esse tipo de pesquisa ele é difícil de fazer, porque é justamente para você isolar um único comportamento ou um único determinada característica, quando na vida real nós somos atravessados o tempo todo, né? Então, os melhores experimentos em neurociência são aqueles que conseguem isolar, ou então o experimento ele consegue simular essa determinada característica de maneira consistente, né? Porque nesse estudo que eu fiz referência aqui agora, qual é o problema? Assim, você já tem, então, profissionais que já são praticantes, e já estão envolvidos naquilo, então eles já têm experiência, só que a gente não sabe dizer exatamente o que eles absorvem de informação, né? Então, qual é a concepção de mercado, de empresa, de que maneira que eles leem notícias e jornais, porque isso pode te dar pequenos pedacinhos de informação que te ajudam na tomada de decisão, que uma pessoa comum, por exemplo, não teria. Só que aí a gente também teria que fazer uma seleção muito precisa também dos sujeitos, né, envolvidos para ser lá do grupo teste, né? Então, assim, é sempre muito delicado. Assim. E aí, de novo, né, algumas tentativas de explicação para esse fenômeno também se tornam mais complicadas do que o próprio experimento, né? Então, esse autor, por exemplo, ele foi um autor que ele foi tomado como promissor lá em 2008, 2009, e aí depois ele teve uma queda, né? Porque ele não conseguia, de fato, reproduzir nos experimentos seguintes esses dados, e a hipótese dele se mostrou que não era muito consistente, né? Então, ele é um pesquisador que continua ativo e tal, só que ele meio que deu uma baixada de bola, né? Por conta disso. Eu gosto muito que colocaram o Tafarel na pauta, o goleiro da seleção brasileira, porque ele era pegador de pênalti mesmo. Ele tinha rapidinho. Tafarel! Pode continuar. Tinha certeza. Eu achei que ele ia falar que tava comendo pauta. Tipo, não, segura aí. Ai, coitado do Tafarel. Mas ele realmente tinha um índice de pegar pênalti muito maior do que outros goleiros, e ele falava que porque ele visualizava o que o atacante ia fazer, o que o chutador, batedor ia fazer, ele visualizava como que ele tinha que pular, ia lá e pulava de forma decidida, sem titubear muito, né? E isso totalmente ele tomando decisões a partir da intuição. E aí você fica pensando,
será que se eu estudar melhor os batedores, eu vou ter uma intuição melhor? E nos anos 2000 a 2010, teve um grande movimento de treinar os goleiros de acordo específico com o que os batedores faziam. Então, tinha uma pessoa, um técnico do time, que tinha essa tarefa de pesquisar para onde os batedores batiam mais e passar essa informação pro goleiro antes do batedor bater. Então, ó, esse cara chuta muito na direita, ele chuta alto. Então, vai com essa informação. E depois, esse movimento meio que morreu. As pesquisas ainda são feitas, ainda se conversa sobre onde os batedores batem mais, mas os goleiros pedem que na hora de pegar o pênalti não falem isso pra eles, porque fazem com que eles se tomem uma indecisão, porque o goleiro tá vendo a situação de um jeito, tá recebendo toda uma informação de um jeito. Se ele recebe uma informação de atravessado do técnico, atrapalha a intuição dele e ele fica indeciso, sem saber pra onde pular e tal. Então é melhor que o goleiro vá intuindo um pouco mais, porque a intuição dele tá toda treinada pra funcionar de forma que melhore a pegada de gol dele. E aí, de novo, são duas vias, né? Porque a posição do goleiro, né, a expressão dele e tudo mais, micromovimentos dele também podem induzir no batedor um tipo de resposta. E isso é que é muito difícil da gente poder fazer uma avaliação científica, né, assim, pensar um modelo de pesquisa que leve em consideração, né, o chute do batedor e o movimento do goleiro e ver o que influencia o quê, né? A cara do goleiro de vem que eu vou pegar, vem que você não vai conseguir fazer gol em mim. Como é que você vai colocar isso no seu paper, né? Medir a intimidação do goleiro batendo palma ali. Muito bom. Ou seja, o que a gente tá falando é que a gente não faz nenhuma ideia como é que ocorre esses processos. É isso, né? Porra nenhuma. Então é magia, gente. É isso aí, tá? É a explicação mais verossímil pra vocês. Então, mas aí, Andrei, é o problema também por que a parapsicologia, né, ela entra no campo das pseudociências. Porque sendo magia, sendo espírito, a gente não tem como comprovar que é isso, né? Assim, então pode ser qualquer coisa, né? É por isso que usar a física quântica é complicado, porque, assim, a gente não tem como, de fato, comprovar que é, né, uma energia sobrenatural ou que é uma entidade. Então, daí é isso que eu fico um pouco incomodada, né? Porque a mecânica quântica, ela fala de questões subatômicas, a gente trata dos átomos, quarks. Então a gente tá falando de matéria ordinária, matéria que conhecemos. E o princípio de tudo aí que você tá me falando é que é uma coisa que a gente não conhece. Então não dá nem pra usar a física quântica, gente, não tem como. Tipo, física quântica trabalha com coisa que existe, entendeu? Não é abstrato, não é abstrato. Abstrato é que a gente tinha uma mecânica clássica, da qual utiliza pra coisas que a gente tem no cotidiano, né? E agora, quando a gente vai pra níveis subatômicos, a gente precisa de outra física. Talvez até quando a gente vai pra coisas muito grandes, agora que a gente tá falando de matéria e energia escura, a gente vai precisar de outra física. É só isso, não é nada de misterioso. Mas, Jay, você tem que entender que pro tonto, o exato é abstrato. Aí não tem argumento, né? Aí com tonto não tem explicação. Eu gostaria que a gente seguisse um processo de abstração agora um pouquinho, antes de a gente passar pro próximo tópico, de que a gente pensa muito em mente da forma que a gente entende a gente mesmo. A gente praticamente tem um vício na gente mesmo, no ser humano, né? E eu queria abstrair um pouco o conceito de mente. Saiu um paper de um brasileiro, inclusive, né? Um cara maneiríssimo, chamado Tiago Carvalho, que ele estuda tomate. E o Tiago Carvalho conseguiu provar que existe um sistema elétrico dentro da planta do tomate que é capaz de avisar quando o tomate está sendo atacado, para o tomate então se defender, fazendo secreção de alguns componentes químicos em maior frequência. Isso é o que a gente consegue pensar de mente mais simples, ou por exemplo a água viva, que tem um sistema elétrico dentro dela que simplesmente vai respondendo a todos os estímulos em volta dela. A mente humana, a gente tem a impressão de ser muito mais complexo porque a gente experiencia as coisas, um volume de informação muito maior, e a gente tem essas camadas de subconsciente. Mas, lá atrás disso tudo, ainda é muito resposta a estímulo. A pergunta é, da onde está vindo o estímulo, qual é o estímulo, de como o estímulo é processado. E como o processo de aprendizagem é o processo de modelagem do cérebro, você parte do princípio de cada cérebro é praticamente modelado de uma maneira muito particular, é muito complicado de entender como um cérebro vai analisar um estímulo. E é capaz também de o cérebro criar os próprios estímulos. E aí, como é que eu vou saber que parte do cérebro respondendo ao próprio estímulo que ele mesmo criou, é estímulo que veio de fora, a bagunça que não é estudar isso, né? Mas isso não é pra jogar shade na psicologia, porque eles realmente têm um esforço hercúleo de fazer isso em um laboratório, cara. Eles não recebem o mérito que eles merecem quanto a isso, não. Isso aí que você tá falando, Lucas, foi a minha treta quando eu tive problema com o Nimbus. Eu ficava assim, mas como assim tá tendo descarga elétrica no cérebro? Da onde que tá saindo tudo isso? Mas por que tá agindo dessa forma? Por que não tem estudo? Não, tem estudo, a gente só não sabe de
onde vem. Como assim a gente não sabe de onde veio? Ele teve algum estresse, ele teve não sei o quê. Daí depois você descobre que a pessoa pode ter epilepsia quando ela estiver dormindo, entra numa frequência, o seu cérebro ele vai lá e tem descarga elétrica. Daí eu fico, não, da onde tá saindo tudo isso, minha gente? Não é possível. É um negócio muito, muito particular. Muito particular. E eu tô falando isso de cachorro, mas em seres humanos é igual, tá? Se você estudasse física quântica, você entenderia, Jay. Ah, pronto. Puta, pô, eu tive 4 matérias. Eu tive estrutura da matéria 1, estrutura da matéria 2, que é física quântica 1 e 2, e daí, tipo, se eu estudasse, né? Puta que me pariu. Mas esse é o problema, porque no seu curso não tem estrutura do espírito. Meditação, uma meditação vou te passar um exercício de meditação, você vai descobrir todas essas informações. Imagina os exercícios de meditação do Andrei, cara. De meditação dirigida do Andrei. Vamos gravar no Mascando lá? É isso que vai sair. Antes de avançar, eu só queria resgatar um pouco essa questão da provocação que o Lucas fez para psicologia. É por isso que em psicologia a gente vai ter 2 tipos de metodologia, né? Basicamente, né? Metodologia quantitativa, que vai tentar reproduzir experimentalmente esses fenômenos, e a metodologia qualitativa, que aí vai se debruçar. Então, quando você tem um relato, né, da pessoa que sonhou com a irmã lá, e aí ela descobre que a irmã, na mesma hora que ela estava sonhando, a irmã estava dando à luz, né? E isso a gente vai estudar de uma maneira mais qualitativa, para tentar identificar que mecanismo psicológico estava em jogo aí, né? Só para poder deixar isso claro. E antes também, só queria perguntar pro Lucas, quando você falou desse paper aí sobre o tomate, você tá dizendo que aquele filme, O Ataque dos Tomates Assassinos, é real? Cara, seria muito maneiro. Imagina os tomates tudo invadindo a cidade, bicho. A gente tem uns casos muito doidos, assim, que coloca a gente em perspectiva sobre o quão a gente pode ser aí completamente escravo das nossas mentes aí, né? O caso de Naomi Jacobs, né? Que foi um raro tipo de amnésia que fez ela esquecer os últimos 17 anos da vida. Ela acordou, tipo assim, 2008. Ela acordou, abriu os olhinhos ali e falou, nossa, quando será que eu vou fazer 16 anos? Mas ela já tinha 30 e tantos. Então, assim, cara, mano, isso é aterrorizante, né? Os médicos associaram isso ao estresse que ela passava na época e que o diagnóstico foi amnésia global transitória, né? E a perda foi tamanha que ela não reconheceu, inclusive, o filho de 11 anos que ela tinha, né? E imagina, mano, você esquece os últimos 17 anos da tua vida. E aí? Então, esse fenômeno ele não é tão incomum. Ah, não. Calma aí, deu taquicardia. Socorro, socorro! O que o caso da Naomi, né, tem de diferente é porque, a princípio, né, não se conseguiu identificar qual foi o elemento disparador para essa amnésia, né? Foi uma coisa muito subjetiva. Mas a gente tem esse fenômeno em menor escala em questões de transtorno de estresse pós-traumático, ou até mesmo, né, pessoas que têm, né, a despersonalização, elas também têm maior risco para ter algum episódio de esquecimento, de amnésia específico, né, de um determinado período, né? O diferencial é que, se não tiver nenhum outro sistema, né, nenhum outro comportamento que reforce essa amnésia, a tendência é que ela melhore espontaneamente, né, sendo psicológica, né? Se tiver algum tipo de lesão cerebral, aí não vai sanar espontaneamente, né? Mas esse caso, né, da Naomi, tem esse elemento aqui que a gente não conseguiu identificar, delimitar, né? A própria pessoa, né, ela não consegue dizer, a família também não reconhece, para ver o que disparou, e aí um retorno tão grande, né? Alguma coisa que foi lá pra adolescência, né? Ela já era uma mulher adulta, né? O que vai pra adolescência, né? Não teve o trauma, né? É porque o processo de trauma é tipo de você apagar só a situação, ou então tipo um período muito mais curto, né? O dela foi tipo anos, e a gente não vê a divisão do trauma, né? Total, mano. Mas quando tu para pra analisar, é completamente assustador, né? Depende dos seus últimos 17 anos. Eu ia falar isso, mas é isso aí. Fica aí a dica aí pra vocês. Cuide dos seus últimos 17 anos aí, pra ver o que tá acontecendo. Mas você se vê no espelho envelhecido do nada, isso realmente deve ser assustador. Todo dia.
Imagina. Traumatizante, né? Deve ser perturbador, com toda certeza. Eu queria trazer aqui também o caso do paciente HM. É um caso famosíssimo sobre amnésia, talvez o caso mais famoso que tem sobre amnésia, e que ele é fundamental aí na neurociência, né? O HM é um paciente que foi atropelado por uma bicicleta aos 7 anos de idade, começou a ter convulsão leve, aos 10 anos teve convulsões mais graves, e aí aos 16 anos já estava bem mais pior, né? Bem mais pior não, bem pior. Bem mais pior de bom de ruim. E aí ele começou a trabalhar em uma linha de montagem em 1953, aos 27 anos, ele já estava tão incapacitado por causa das convulsões dele, que ele estava tomando umas doses cavalares de medicamento anticonvulsivantes e ele não conseguia mais fazer nada, não conseguia trabalhar, não conseguia levar a vida dele. Aí tinha o William Scoville, que era fazer tratamento com pessoas com esse tipo de problema. Aí ele submeteu aí o HM a uma cirurgia que alterou o lóbulo temporal, né? E depois passou na mão de uma pesquisadora que é famosíssima na neurociência, que é a Brenda Milner, que quando ela visitou o HM pela primeira vez, ela viu que a epilepsia agora que estava mais controlada depois da cirurgia, mas que tinha comprometido a memória do paciente. Então eles removeram o lóbulo temporal e parou as convulsões, ou pelo menos diminuiu de forma muito severa, mas agora o paciente não conseguia lembrar mais nada, nem sobre ele mesmo. Ele não conseguia mais construir novas memórias, mas ele apagou as memórias pra trás dele e apagou de forma totalmente aleatória, assim. Um monte de coisa apagou, um monte de coisa não apagou, e ele descrevia a experiência de vida dele como se todo dia ele estivesse sonhando. Todo dia era um dia que ele não tinha conexão com nada pra ele, era um dia novo, onde ele não sabia quem ele era, quem eram as pessoas com que ele estava se relacionando e com qual contexto ele estava. Então, tipo, todo dia era como se fosse um sonho completamente aleatório, completamente diferente pra ele. E por causa desse paciente, a gente hoje sabe que memória é uma função específica do cérebro. Ela tem uma região do cérebro que ela é um pouco mais responsável que outras por qualificar memórias de maneiras diferentes e tal. Esse HM que é muito importante. E aí a gente tem um que ficou bastante conhecido, talvez por causa do filme do Adam Sandler, né? Todo dia é 14 de outubro de 2014, né? Tem uma inglesa chamada Nick Pegram, de 28 anos, que levava o filho dela pra escola, mas não conseguia se lembrar da classe que ele estudava, o nome de sua professora. Em 15 de outubro de 2014, ela deixava o hospital com uma consulta médica quando caiu por causa de um problema no joelho. A queda bate a cabeça e ela vive pra sempre no dia 14 de outubro de 2014, no qual ela tem que ir pra uma consulta médica. Olha que bizarro! E aí já se torna uma característica mais de lesão cerebral mesmo, né? Porque é uma estrutura que se repete, né? Ela tem poucos ganhos, né? Ela até consegue melhorar uma ou outra coisa ali, mas é muito pouco, é muito pequeno, precisa de muita estimulação para a produção de novas memórias. Eu vou puxar um assunto que eu acho muito interessante, que é quando uma pessoinha ou então uma criança bate cabeça, daí tá na época de desenvolvimento do cérebro e ela mais pra frente se torna um criminoso serial killer ou algo do gênero. Tem muitos serial killers que sofreram traumas na cabeça e que foi pelo fato da idade deles, disso ter acontecido. Não sei qual é o processo que desencadeia, mas no desenvolvimento ali deu alguns probleminhas e eles se tornaram agressivos, não entendiam algumas construções sociais, etc, etc. Entendido, era mais difícil fazer associações, né, nesse cenário. Uma das hipóteses também, nessa situação aí da lesão, é que acontece justamente o problema no processamento da teoria da mente, né? Então, o serial killer, né, enfim, ele tem dificuldade de ter esse processo de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, de ver o que o outro tá pensando, a tendência de tomar o outro mais como um objeto mesmo, né? E aí, por isso, matar e fazer outras agressões. Com toda certeza, com toda certeza. Cara, e tem o déjà vu, né, que também é muito associado a questões esotéricas, né? Tem diversas explicações que falam sobre isso, né? Um é que você sonhou com aquilo, né? Você fala, putz, sonhei com isso, né? A pessoa associa diretamente, tipo assim, ela não lembra do dia que sonhou, nem como foi mais ou menos esse sonho, mas ela tem a sensação que ela já passou por aquilo e ela associa ao sonho, né? Outras talvez por uma questão de intuição, e você vai até as doideiras de universo simulado, né? E coisas nesse sentido. Eu tive, já. Eu sonhei com uma escadaria azul, piscina, e eu achei muito estranho o sonho porque eu não esquecia o sonho, sabe? Tipo, vira e mexe eu lembrava dessa escadaria azul e ficava na minha cabeça sempre, nossa, por que eu tô relembrando esse sonho? Que negócio, nada a ver. Nem um belo dia eu fui numa praia, eu morei durante muito tempo na Bahia, né? Então os meus tios decidiram ir pra uma praia X que eu nunca tinha ido. E daí quando a gente virou a esquina eu dei de cara com a escadaria azul piscina. E daí eu lembrei imediatamente no sonho. E assim, eu nunca tinha ido na praia na minha vida, era a primeira vez, e eu sou de outro estado, sou daqui
de São Paulo. Primeira vez que eu fui pra lá. E eu não consigo explicar a escadaria Zupsina, e é isso. Não estudou muita física quântica, né? Tá vendo? Não estudou, agora não sabe. E a física quântica? Agora explica, querida. O fenômeno déjà vu, ele tem relação também com a memória, né? Então, quando a gente estuda em psicopatologia, fica no mesmo capítulo até, né? Que é a definição do déjà vu é o quê? É você ter a certeza, você tem a sensação de que você viveu aquilo, você tem a certeza que viveu aquilo frente a alguma coisa que você tá vivendo no momento, né? Então, é quase como se fosse uma lembrança atualizada ali na hora, né? Você fica consciente da lembrança, você lembra de uma coisa que nunca aconteceu, digamos assim, tá? Essa é a sensação. Então, em termos de neurociência, o que acontece? A gente vai ter o processamento separado, né? Do que é a sensação presente e do que é a lembrança. Então, esse caso da Jay, ele é legal, por quê? Então, o sonho, ele é uma experiência alucinatória, né? Então tem carga de real. Quando a gente sonha, a gente vivencia aquilo efetivamente, só que no contexto de estar dormindo, né? Enfim, a gente vivencia aquilo, tem carga real pra gente. Isso gera uma impressão na Jay, tá? Então a Jay tem esse sonho, isso gerou uma impressão nela, fez ali uma memória. Viveu a vida, encontrou um elemento que fez gatilho, que fez uma associação direta com esse sonho. Então quando a Jay viu a escada azul, a sensação de realidade do sonho se atualiza. E aí a Jay vive, então, como esse déjà vu. Então, quando a gente trabalha na clínica, né, quando a gente está atendendo o paciente, né, e o paciente ele relata um déjà vu, é sempre muito interessante a gente tentar fazer o mapeamento de quais são as associações possíveis, porque essa sensação do déjà vu, muito provavelmente, é uma associação que a pessoa, de novo, ela não tem consciência de onde está o ponto da associação. Ela não sabe onde é que uma coisa está ligada à outra, né? E aí o que a gente vai fazer é tentar puxar os fios e ver o que essa situação atual, ela remete a alguma outra situação. Será que eu passei por um trauma? Caí de uma escadaria azul e daí ficou, sei lá. Não, eu tenho experiências com déjà vu muito mais frequentes e muito mais simples que essa, assim. De quase todo dia, quase toda semana mesmo. Mas muito simples, sabe? Por exemplo, de tipo, tô aqui gravando com vocês, mas eu já gravei isso aqui com vocês, esse episódio com vocês. De uma sensação mais imediatista, né? Mas como acontece com muita frequência, pra mim, né, eu acho que deve ser uma falha de sistema mesmo. Eu acho que eu jogo a memória pro lugar errado, né? Ao invés de jogar pra uma memória recente, armazenar numa memória recente, alguma coisa na minha cabeça joga ela lá pra trás. E eu tenho a impressão de, não, eu já vivi, mas eu vivi mesmo, agora, 2 segundos, entendeu? E eu jogo essa memória lá atrás. Eu lembrei agora do meme do Salsicha que tá assim, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Excelente. Eu acho que é isso, né? Porque não dá pra eu ficar arrumando subjetividade de 3 em 3 dias pra um déjà vu super simples, né? Vai ficar doida. Sim, total. E é muito interessante que aqui a gente descobre também que existe toda uma família, né? Tem o déjà vu, né, que é o que a gente já tá acostumado. Tem o déjà vécu, que é um nome muito propício aqui. Sotaque francês, Andrei. Faz biquinho. Oui, déjà vécu, meu amor, l'amour toujours, déjà vécu, oui. Coloca a baguete debaixo do braço. Coloca a baguete aonde? Ah, tá. Debaixo do braço. Déjà vécu. Que é o déjà vécu, a questão do... É o já vivido. É o já vivido, né? É aquilo, né? Que é aquela coisa, tipo assim, eu já repeti isso antes, né? Eu déjà vu, que já foi, isso já aconteceu. Eu déjà senti, né? Que no caso tem a ver com um sentido, né? Específico que você tá relatando aquilo. O déjà visité, que é um lugar que você já visitou, e o jamais vu, que a vista, a expressão significa explicitamente não recordar ver algo antes. A pessoa sabe que aconteceu antes, mas a experiência fez ela se sentir estranho, né? Então é mais a ver com os sentidos do que geralmente com a experiência que você tá relatando, né? E aí aqui também inclui a gente pode incluir o déjà entendu, né? Que é quando você escutou alguma coisa. Isso costuma acontecer muito com música, né? Pessoas que são mais musicais, né? Tem mais uma questão de sonoridade, elas tendem a ter mais isso, né? Os franceses, tá tudo bem com eles, cara? O que tá acontecendo aqui? Isso daqui é histórico da psiquiatria, a gente pode dizer que ela nasceu na França, né, com Philippe Pinel, né, ali no período da Revolução Francesa. Então, a França, ela sempre foi muito forte na produção dos conceitos, né, durante muito tempo. Aí esse é um das heranças da França aí pra psiquiatria e pra psicologia. Alguém me explica melhor a diferença do déjà vécu pro déjà vu, que eu tô confuso. Então, na verdade, porque assim, o déjà vu, em teoria, ele é restrito ao elemento visual, tá? Ao
visto, o já visto. Então é alguma coisa que você vê a Jay e a sua escada azul lá piscina. Tá, ela viu esse elemento e tal. O déjà vu, ele é mais uma sensação mais inespecífica. E aí pode ser qualquer elemento, não tem nada muito certo, tá? Entendi. Então, em teoria, cada um desses fenômenos está ligado a um sentido diferente, né? Então, a visão, a audição, até o paladar também, né? Às vezes a pessoa come uma coisa supostamente que ela nunca comeu, mas ela reconhece o gosto, né? Tem e isso o também. olfato? Porque você tava falando da música, né? E o olfato? Não tem alguma coisa? Sempre tem. Já cheirei? Déjà cheru. O olfato é um dos sentidos mais subestimados, né, humano? A gente fala pouco sobre ele, mas ele é importantíssimo. E aí vai entrar numa área que eu gosto muito, né? A pessoa que é perfumista, que é o sentido que tá diretamente ligado ao sistema límbico. A gente não racionaliza cheiro, não passa pelo tálamo, né? Você sente um cheiro, ele vai direto pro limbo do seu cérebro. Límbico é de limbo mesmo. Caraca, eu não sabia disso. Onde estão as suas memórias mais abissais ali, né? Onde tá ligado com a intuição, com o instinto. Então é por isso que, por exemplo, cheiro de ex. Você sente aquele perfume, já te dá um ruim, né? No coração, porque tá diretamente ligado ali. Já palpita, né? Que eu acho que é um exemplo muito comum. Todo mundo já sentiu um cheiro de ex aqui, ficou meio tristinho, né? E você não racionaliza aquilo só acontece. Por estar muito ligado à intuição, muitos dos fenômenos que a gente falou aí no começo, das ligações e de mecanismos do cérebro, podem ser explicados através do olfato, porque houve um tempo em que a gente já sentiu cheiro de medo, cheiro de tesão, cheiro de raiva, cheiro de doença, e a gente foi perdendo essa capacidade ao longo do tempo. Agora, eu não sei explicar se isso tem a ver também com a nossa capacidade evolutiva, ou se isso tem só a ver com o processo civilizatório que foi higienizador, né? Passaram a dizer pra gente qual cheiro que era bom, qual cheiro era ruim, qual cheiro era de bom tom você ostentar na sociedade, qual não era, né? E aí eu não sei se essas duas coisas dialogam ou se é só por um motivo ou outro. Um dia meu chulé ainda vai ser apreciado, você vai ver só. Já foi em algum momento. Ah, Jesus, Lucas. Meu Deus, a Nanda não dá corda, pelo amor de Deus. Só pra complementar isso que a Nanda falou, é fundamental e o cheiro, ele também, ele tem duas características também, que é uma ligação muito direta com memória, né, como ela falou, então tende a puxar essas memórias mais abissais, mas também uma reação fisiológica e emocional, que a emoção é uma resposta fisiológica, né, então por isso que quando você sente o cheiro, algum cheiro específico, imediatamente vai disparar algum tipo de reação, seja fome, seja medo, né, e aí nessa dimensão do cheiro, dos sentidos pro ser humano, o cheiro, ele de fato, ele é o menos desenvolvido espontaneamente, né, então o nosso processo evolutivo, ele foi limando o cheiro, então a nossa capacidade olfativa, ela é menor do que em outros primatas, né? A gente tem a característica também do olfato, tá muito ligado com o paladar, né? Até de ser difícil de diferenciar uma coisa e outra, só que aí reforça também o processo civilizatório, né? Que aí a gente não vai estimulando isso, né? A gente vai ir criando aversão também a determinados tipos de cheiro. Mas agora que vocês explicaram o Jamais Vu, esse é muito interessante, eu não conhecia, e eu acabei de lembrar um Jamais Vu que eu tive recentemente, estava fazendo uma viagem, né? E a gente foi em um barcade, que é esses bars cheios de arcades antigos e jogos legais e tal. E eu vi um pinball que eu achei muito bacana, que era o pinball do Rick and Morty. Eu falei, vamos jogar ali o pinball do Rick and Morty. Tinha muitos pinballs pra tudo quanto é lado, né? E a gente foi jogar a maquininha do Rick and Morty, eu tava jogando, e a Ivy virou pra mim e falou, viu, a gente já jogou isso daqui. Eu falei, como assim? Não, a gente já jogou, você acerta a bolinha ali pra você ver que isso daqui vai acontecer. Acertei a bolinha, a nave se mexeu exatamente da forma que ela falou, a luz azul acendeu como ela falou que ia acender. Eu falei, caraca, não sabe, sumiu da minha memória que eu já joguei aquele pinball, e ela falou pra mim que eu já joguei aquele pinball antes, e achei estranho que eu não tinha lembrado também. Então esse pinball tá constantemente sumindo da minha memória. Ele quer ser apagado, é a falha na Matrix, eu acho que é uma falha na Matrix, veja bem, toda vez que você joga, fala, não dessa vez, vrum. Daqui 2 anos eu tô contando essa mesma história pra vocês como se fosse a primeira vez. Vocês não sabem o que aconteceu, eu joguei um pinball. É o pinball do MK Ultra. Isso aí vazou aí, o joguinho aí, que é inclusive outro episódio do Mundo Freak, que estará no link do post pra você que quer saber mais sobre experimentos malucos dos Estados Unidos, criminosos e etc. Com toda certeza existem muitos mistérios na nossa mente e, enfim, é um tema vasto,
e particularmente infinito aqui, que a gente vai trazer em outras pautas aí pra gente debater mais sobre. Então fiquem de olho aí que vamos ter mais episódios maravilhosos aí pra vocês. E gostaria de agradecer muitíssimo a essa mesa maravilhosa e a esses ouvintes que estão aqui com a gente, né? Que adicionaram tanto aqui ao nosso cantinho. Então, é aquilo, gente. Gostaria de agradecer a todos e não olhem para trás. mundofreak.com.br